E aí, pessoal, estamos de volta nesse episódio. Que episódio que é esse, Lucas? A Pedra da Esperança. A Pedra da Esperança, episódio 5. Isso aí. E a Pedra da Esperança, nesse episódio, a gente vai estar conversando sobre uma cidade. Nós já conversamos sobre... sobre que cidades? Nós já conversamos... Samaria, que outra cidade? Cisjordânia. Jerusalém. Olha só, nem esqueci a cidade. Obrigado, Lucas. E essa cidade, Cafarnaum, tem um nome até complicado de falar. Mas ela é interessante que ela ficava num ponto estratégico do lugar. Jesus vivia viajando entre as diversas cidades. E essa era a cidade principal. Algumas vezes ele ia para Nazaré e algumas vezes ele voltava para Cisjordânia. Ele ia também para algumas cidades que existiam ali perto, que era Caná, onde ele realizou os seus primeiros milagres. Então Jesus era um cara de viagem, ele conhecia tudo naquela região. E por falar nesse assunto de viagens, que Jesus viajou bastante e os discípulos também, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem viajar para qualquer lugar do mundo, com tudo pago, para onde vocês iriam? Nossa, com tudo pago? Nossa. Lucas. Então, como vocês devem ter visto no podcast anterior, meu nome é Lucas, como quiser. Já entendemos. E eu sou conselheiro de Alfacão, do Clube Estrela do Norte. E o lugar que eu mais queria ir... na verdade, tem vários lugares que eu queria ir, então eu faria provavelmente um tour nas principais cidades. Não vem não querer fugir da pergunta. É um lugar só. Tá, eu acho que eles vão pagar tanto. Então, acho que um lugar... eu acho que é para Jerusalém. Para ver como são as construções lá, para onde os monumentos tem. Só isso. Interessante. Cara, inconscientemente eu perguntei pra ti, mas tu acabou roubando a minha resposta. Mas então eu vou ser mais esperto. Se eu fosse viajar para um lugar, eu ia viajar para um lugar maravilhoso. Eu ia viajar para Cafarnaum, cara. Só por isso que estamos falando hoje. Assim como o Lucas falou da questão de monumentos, ali era uma região, um ponto estratégico. Eu adoro história, arqueologia, geografia, e ali eu tenho certeza que seria muito legal sentir e ver os lugares em que Jesus pisou. Sim. Eu falo até que esses lugares... eu não acredito muito nesse negócio de superstição, mas deve ser muito bacana você ver e sentir aquela emoção sabendo que Jesus pisou lá. Então, eu já pensei muitas vezes. Peraí, eu esqueci de me apresentar, né, cara? Por favor, ilustre. Olá, o meu nome é Henrique, eu sou Diretor associado. Grande diretor associado. Eu faço tanta coisa que até me lembro. Eu sou diretor associado masculino do Clube Estrela do Norte, aí, responsável pelas unidades. Tenho 18 anos de idade e moro atualmente em Joinville, 789-209. Vai lá. Valeu, mano, senão eu também não ia lembrar quem eu sou. Eu sou o Lucas Gabriel, também conhecido como Gabriel. Eu tenho 16 anos e eu sou convidado aqui, vou fazer umas perguntas, espero ser bem útil. E eu já tive muita vontade de conhecer a muralha da China, mas ultimamente eu tenho repensado a minha decisão e eu tenho vontade de ir para Veneza. Coronavírus ainda não é muito legal ir pra China, não. Obrigado. Bom, então eu sou a Rebeca, eu fiz a pergunta no começo, né? Tenho 19 anos e sou conselheira da unidade das meninas de 10 e 11 anos. A cidade, na verdade o lugar que eu queria conhecer seria a Grécia, porque lá tem várias coisas históricas também e eu acho um país muito bonito. É um país, né? A Grécia é um país. Grécia é um país. Eu não sei. Quarta parte do país. A capital é Atenas, é um país sim. Sim, Grécia é um país.
Então, dá pra ver que eu sei muito bem pro lugar que eu E é isso. Show. Interessante. Todos nós gostaríamos de viajar para lugares que carregam um peso histórico, né? E a cidade de hoje, justamente sobre isso. Cafarnaum, como já expliquei, é uma cidade que Jesus passou o maior tempo de sua vida. É a cidade em que tinha ali, era uma espécie de porto, que era ali o Mar da Galileia, era onde rodava todo o comércio daquela região. Ah, gente, eu já estava me esquecendo, né? Vamos apresentar esse podcast agora que a gente está fazendo sobre... Qual o nome dele, né? O nome é Polaris. Polaris é uma estrela que também é popularmente conhecido como Estrela do Norte, que é o clube responsável em organizar esse podcast. Nós nos separamos em equipes e estamos gravando diversos conteúdos para ajudar vocês. Ah, e você deve estar aí se perguntando, como que eu posso fazer para seguir eles no Instagram, no Facebook, no YouTube? Quais são as redes sociais de vocês? Por favor, Lucas. Então, minha gente, as nossas plataformas, no Facebook, você vai encontrar a gente com o nome Clube de Desbravadores Estrela do Norte, no Instagram, @dbv.estrela do Norte, e também no YouTube, Estrela do Norte. E continue ouvindo os nossos podcasts aqui do Polaris. Excelente, você já deve estar cansado de ouvir que nós vamos falar hoje sobre Cafarnaum, mas deixa eu ver aqui se nós temos alguns alunos bons. Qual que é o significado de Cafarnaum? Quem saberia dizer? Ótima pergunta. Ótima pergunta, você não sabe a resposta? É, uma ótima pergunta. Rebeca, já reprovou, Rebeca, por favor. Você sabe, tá igual a turma do Chaves, sabe? Um não sabe. Reprovado? Tá, não sabe também? Ô, Lucas, Pô, me dá um tempo. Significa Vila de Compaixão. Porque fala de Naum e o significado de Naum era compassivo. E qual que é o nome em hebraico? Vamos ver se você é boa. Vamos ver se o Lucas sabe, né, Lucas? Vai lá, pode ir. Seria Aldeia de Naum? Não. B. Meu Deus do céu. Seria Kefernaum? Cafarnaum. Kefernaum? Até tem um sotaque aí. Em grego. Em grego eu Falou falei de hebraico? Grécia, né? Falei hebraico? É uma variante Não, grega do hebraico. Enfim, Viu? gente, isso foi Fica uma, ligado. Olha só. é uma pegadinha com vocês, isso É. vocês não entendem, tá bom? Mas isso aí, Cafarnaum tem esse significado, né? Vila de compaixão, até um nome romântico, Lindo, né, cara? Cena de filme. Mas, ali nessa cidade aconteceram diversos eventos da vida de Jesus, entre os quais estão ali, Jesus nessa cidade, ele curou um servo, o servo de um centurião, um centurião, curou a sogra de Pedro, curou também um homem paralítico, ressuscitou uma menina. Pessoal, grava essa palavra, ressuscitou. A gente começou dando risada, mas o clima de hoje é pesado. Vou continuar lendo aqui as coisas que Jesus fez ali. Expulsou os demônios de um homem e também possibilitou uma pesca milagrosa, essa famosa pesca, né? Mas ali eu acabei de falar, né, que Jesus ressuscitou uma menina nessa cidade. E hoje, editor, bota uma musiquinha aí de terror, de suspense. Eu quero que vocês entrem nesse clima junto comigo, porque hoje nós vamos estar falando sobre... Morte. Tema pesado. Pesado para quem não conhece a Bíblia. Porque para quem tem a convicção e sabe sobre aquilo que a Bíblia diz, isso, se a pessoa seguir nos caminhos corretos, isso não necessariamente, claro, é triste também, mas você possui conforto no coração. E esperança. E o com? E esperança. Esperança, é verdade, né? É. O tema da nossa lição é a pedra da esperança. Então a gente, como cristãos, temos que depositar a nossa esperança na Bíblia, porque, como nós vamos estudar hoje aqui, a morte não é o final. Mas vamos começar do começo, porque para entender a morte, a gente tem que entender a vida, não a morte sem vida. Como que a vida se originou? Como que aconteceu o surgimento dos seres humanos? Então, né, minha gente?
ser humano como vocês devem saber que tudo começou lá no Gênesis, na Bíblia. Gênesis. Aí Deus estava lá, de boa, criando o planeta Terra. Aí ele resolve criar um ser de imagem e semelhança a ele. Em E que dia que aconteceu essa criação? dia 6, com certeza, né? Dia 6. Dia 6, mais conhecido como Sexto dia. Dia 6, sexto dia. Né? sexta-feira, né? Então, como o Henrique perguntou anteriormente, o que compõe a vida humana? Então, em Gênesis 2:7, ele explica certinho como Deus criou o ser humano. Então, o Senhor Deus formou o homem de pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, como diz aqui, foi a terra, o pó da terra que ele nos usou, e o fôlego da vida, com seu sopro nas nossas narinas, ele fez o ser humano. É interessante falar sobre esse episódio que de toda a criação de Deus, o único no qual é destinado um capítulo a mais sobre a criação é o ser humano. Realmente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como o Lucas nos disse, ali a essência da vida, se é que podemos dizer assim, é baseado no fôlego de vida e no pó da terra. Grave bem isso porque vão ser duas palavrinhas chaves que depois a gente vai voltar. Veja, a natureza, a fórmula da natureza, até existe um químico, eu não sei se eu vou me lembrar, Lavoisier. Ele falava, né, que na natureza nada se cria, na natureza nada se cria, tudo se transforma. É basicamente essa a essência da lei. Para quem aí já está fazendo ensino médio sabe melhor que eu. Mas é isso, a natureza nada se cria, além de Deus, que é capaz de criar. Mas depois da criação de Deus, tudo na natureza apenas se transforma. Então aquilo que tem uma origem tem um final do mesmo modo, certo? Isso. E vamos adiante sobre o nosso estudo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Acabamos de falar aí como os seres humanos têm a origem, mas durante a nossa vida como cristãos, ou não, será que é possível nós conversarmos com mortos? Será que é possível nós termos contato, aí como os filmes gostam de trazer, com um mundo paralelo dos mortos? Que no cinema, pelo menos, sei, não estimulo a ver, mas alguém me lembra aí algum filme, por exemplo, que trata dos mortos nessa questão assim de conversa? Tem diversos filmes. Ghost, que o cara morre e depois ele continua conversando com a esposa. E é repleto, né? Quase toda, por mais que filmes, séries, novelas não tenham esse tema como objetivo principal, sempre tem alguma cena ou outra, alguma coisinha assim. É bem comum. Sim. Levando isso a um lado mais espiritismo, né? Onde a pessoa ali tem contato e sentimentos do mundo dos mortos. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? A gente pode encontrar a resposta para esta pergunta lá em Eclesiastes 9, do 5 até o verso 7, que diz assim: Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Interessante. E até sobre conversar com mortos, né? Bom, como visto ali, a Bíblia é claro que morto não pensa, não fala, não faz nada, não tem sentimentos, é só um nada, é só matéria, não tem vida ali. Mas como então responder uma pessoa, entrando no clima pesado, acho que a gente está aqui para conversar, os pontos têm que ser conversados. Se a gente não falar sobre isso, pessoas com outros tipos de conhecimento vão falar, certo? Então a gente tem que falar o que a gente pensa. Pessoas que dizem já ter contato com o mundo dos mortos, já ter conversado, já ter sentido toque ou alguma coisa assim de alguém morto, de alguém que já se foi,
como a gente poderia responder isso à luz da Bíblia? O que foi isso que essa pessoa sentiu? Eu acredito que muitas vezes, assim, não todas, mas muitas vezes é uma reação do próprio cérebro da pessoa. Conviveu anos e anos e está com saudade. Interessante. Até porque o ser humano ele não foi feito para morrer, né? Sim. Então é algo contra a natureza do ser humano. Interessante, a gente não está acostumado. Por mais. Isso é um paralelo bem interessante até, porque o ser humano ele é acostumado, porque na nossa vida tudo vem e vai, as coisas nascem, as flores, as pessoas vão e vão na nossa vida. Mas a gente não consegue se acostumar com isso, porque a gente não foi feito para isso, a gente foi feito para viver uma vida eterna. Mas também sobre uma outra questão que eu acho que acontece bastante, não é querendo julgar outras religiões, eu estou falando aquilo que eu acho realmente sobre a Bíblia, que ela diz, né? Lá na história de Davi, Saul queria conversar com o profeta Samuel, pediu algum conselho, mas o profeta Samuel já estava morto. Então ele foi e pediu para uma espécie de bruxa, não sei se é bem o termo, mas porque ele queria conversar com ela. Na Bíblia fica claro que o inimigo, Satanás, se aproveitou e que não era Samuel ali que apareceu para ele, e sim era uma ilusão que foi feita pelo próprio inimigo de anjos usando a aparência de Samuel para enganar as pessoas. E assim, de novo, não é querendo julgar, mas hoje isso acontece também. O inimigo usa de armas para enganar o povo. Ainda mais imagina uma mãe que teve contato perdeu seu filho, ela sempre vai buscar alguma forma de ver, sentir aquilo. E o Satanás se aproveita desses sentimentos, dessa forte emoção para enganar as pessoas. Mas a luz da Bíblia, meu amigo, depois que você morreu, não tem mais nada. É só pó e só pó, né? Não é nada. Foi volta a Deus. E o fôlego volta para Deus. Muito bem. E aí vamos caminhando sobre o nosso estudo, passando essa parte mais pesada, né? O clima ficou até meio tenso. Né? Silêncio. Qual que é o plano de Deus para resolver a morte? Poderíamos dizer? Porque, e até é um paralelo interessante também, porque a culpa da morte não é de Deus. O culpado seria a gente, né? O salário do pecado é a morte. Então Deus teve que desenvolver um plano e algo para nos livrar dessa sentença. E que plano seria isso? Esse, né? Então, como a gente já falou no episódio anterior, no 4, quando Deus voltar com o seu resplendor, com os anjos e as trombetas, os justos, né, que morreram em Deus vão ressuscitar, e os perdidos no primeiro momento ainda não vão ter ressuscitado. E logo mais depois, quando tiver no juízo, passar aquele período de 1000 anos, os mortos, os ímpios no caso, que morreram, vão acabar ressuscitando. Eu acho que é isso uma parte mais falando na Bíblia, na minha Bíblia. Fala. Pode ser. Aqui tem uma resposta na Bíblia que se encontra em João 5, eu acredito, 28 e 29. Certo? Uhum. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Você vê que o estudo, né, ele traz o tema a pedra da esperança, mas é a pedra da esperança apenas para um povo. Lê de novo ali esse versículo que fala que ele fala, né? Enfim, vamos ler só a escritura, né? O que a Bíblia realmente tem a dizer. Claro. Por favor. Desde o começo, pode ser? Pode ser. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz, independente de condenado, justo, injusto, enfim, continuar. E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal para serem condenados.
Então você vê que a pedra da esperança, na verdade, é só para aquele que escolheu levar uma vida de bem, né? Uma vida no caminho ao lado de Cristo. Porque para aquele que viveu uma vida no caminho do mal, infelizmente essa pedra vai ser na cabeça, vai ser para a morte definitiva, né? A pessoa ali vai até ver Jesus voltar, mas ela vai ter a sua sentença, a sua culpa, né? E é isso aí, gente. A lição já está caminhando para o final, mas fica aí um pouquinho. A gente já debateu todas as perguntas aqui no estudo, mas agora a gente vai fazer as nossas considerações finais. Foi preparado aqui, cada um estudou em casa direitinho aquilo que ia falar. Né, gente? Então presta atenção aí. Enfim, gente, comentários livres, totalmente sem responsabilidade. O que vocês têm a dizer sobre esse estudo? Um ponto que eu acho muito importante a gente lembrar é que nós temos esse direito à ressurreição por um sacrifício que já foi feito por Cristo. Ele já pagou o preço da morte na cruz, porque ele morreu sem ter nenhum pecado. Então, assim, ele conseguiu pagar a nossa... A pena, né? A pena, a culpa de todos os seres humanos. Então, só cabe a nós aceitar esse sacrifício feito por ele. E daí nós temos essa solução para a morte. Também é interessante, embarcando nesse comentário que a Rebeca fez, porque na vida cristã nós também temos uma espécie de ressurreição, né? Será que vocês estão me entendendo sobre o que eu estou falando? Batismo? Exatamente. O batismo é o... E até Jesus, ele não precisava ser batizado, né? Ele não precisava nascer uma nova vida. Mas ele mesmo assim, ele para dar o exemplo para a gente, ele... Tá bom, eu vou lá e se batizo. Até João Batista perguntou para ele, né? Não, mestre, você que tem que estar me batizando. Ele falava assim, não, me batize para que a justiça seja cumprida, para que aquilo que esteja na lei seja cumprido. Então Jesus dando o exemplo para toda a sociedade. Jesus não precisava ser batizado, porque ele nunca tinha pecado, não precisava morrer da antiga vida. Mas nós, o batismo é um momento de morte emocional, também espiritual. Nosso antigo eu. O antigo eu, a morte do antigo eu. Que a partir do batismo é o ato de você mostrar para as pessoas que você mudou. Aquela antiga pessoa já morreu e agora você nasceu para uma vida ao lado dos caminhos de Deus. Bacana, ficou legal esse link que eu fiz, não ficou? E tu, Lucas, o que te chamou a atenção nesse leque aí que a gente acabou conversando? Então, o que me chamou a atenção foi na parte quando Jesus retornar, os mortos vão ressuscitar, então eu acho, algo inexplicável, tu nunca vai imaginar os mortos voltando à vida. Imagina, sei lá, tá perto de um cemitério, tá passando ali, do nada as covas se abrem, surgem, as pessoas saem, sendo muito de filme de terror, no caso, mas, pensa, sei lá, caso as pessoas que perderam um ente querido voltarem a ver essa pessoa de novo, deve ser algo muito feliz também, ao contrário também, pessoas que perderam e eles não ressuscitaram. Eu acho que isso é algo inexplicável, não tem como a gente sentir isso, rever quem a gente ama. Eu acho que é isso que me chama mais a atenção no estudo. E você, Lucas, também? Lucas Gabriel. Pensando também sobre essa parte de ressurreição, eu pensei que nada do que a gente puder fazer, exatamente, nada, tudo que a gente fizer de melhor ainda não é nada, isso não pode levar a gente para o céu. O grande significado disso se dá com a morte de Cristo. E a Bíblia fala que até as nossas melhores atitudes são como trapos de imundícia. Mesmo que isso pareça meio triste, mas a gente só tem significado nas nossas ações quando a gente tem a visão de Cristo. Muito, muito interessante mesmo. Porque essa esperança que nós temos hoje veio com muita luta e muita dor. Veio de um plano elaborado, a Bíblia ali, mais de 2000 anos, um plano da salvação sendo executado, desde lá da criação do santuário,
Desde o momento em que o ser humano pecou, esse plano veio sendo elaborado até que se consumou esse plano da salvação no momento em que Cristo morreu na cruz para nos salvar. E ali, como realmente o Lucas falou, só é nos dado a salvação se nós aceitarmos. Não podemos fazer absolutamente nada. De novo, porque seria injusto, sei lá, uma pessoa mais rica seria como eu tentasse comprar a vida. Então, porque veja, se eu tenho... Até a Bíblia tem uma parábola sobre isso, mas eu não me lembro muito bem qual que é. Mas, por exemplo, digamos que aqui eu tenho R$2 e o Lucas tem 100. Eu vou lá e dou R$1,50 para um mendigo que vem na minha porta. Mas o Lucas, que tem R$100, ele dá R$10 pro cara. Tecnicamente, quem que deu o maior valor? O Lucas. Mas eu dei mais da metade daquilo que eu tinha. Então, para mim, aquilo era muito mais valioso porque eu dei para a pessoa. Então, se a salvação fosse por esse método, pessoas que fizessem mais estariam salvas, mas pessoas que talvez fizessem menos estariam não salvas. Mas acontece que não depende desse único fator, depende da circunstância, aquilo que a pessoa pode oferecer para as outras. E graças a Deus a salvação é só aceita, ou você quer ou você não quer. O resto é transformação, é obra de Deus na sua vida. Nossa, muito bom esse comentário que você fez. E o que eu achei mais legal nessa lição? Não tô mais pensando direito, cara. Tô morto de fome. Aí, ó. Mas piadinha bosta, né, cara? Mas sobre a morte. Todo mundo falou aqui, vocês desviaram do assunto, né? Vocês estão fugindo desse tema. Mas eu gosto de bater na tecla, assim, ó. Obra de querer falar com o morto, contato com o mundo morto, isso não existe. Não tem embasamento bíblico absolutamente nenhum. E a gente deve ter sempre o foco. Tudo bem? Sentir saudade é normal, mas é totalmente superável. A gente tem que focar, como assim? Tema da lição: esperança. Aquilo que vai acontecer lá na frente. Se eu tivesse uma corda aqui, é como, sei lá, eu queria usar só 10 centímetros da corda, sendo que ela tem 1 milhão de quilômetros, enfim, infinito. Isso é burrice, eu queria usar agora esse pedacinho de corda, porque mais pra frente eu posso usar toda a corda. Então nós temos que crer nessa esperança de que Jesus, primeiro, morreu na cruz, nos deu a chance de aceitar ou não, e segundamente, crer na esperança de que um dia Jesus voltará e para ressuscitar todos os nossos queridos e juntamente nós irmos com todos para o céu. Esse acho que é o grande foco da lição. E agora, parte final aí, nosso merchan. Vamos lá, divulguem nossas redes sociais. Por favor, Lucas. Então, frisando mais uma vez aqui as nossas plataformas digitais, você pode encontrar a gente no Facebook como Clube de Desbravadores Estrela do Norte, no Instagram, @dbv.estrela do norte, também no YouTube, Estrela do Norte, e pedimos que você continue ouvindo o nosso podcast aqui no Spotify, Polaris, interagindo com a gente de qualquer forma. Isso aí, excelente. Comenta aí com nós, como foi falado, deixa o seu like. Não se esqueça, por favor, ajuda a gente. Divulga aí com seu amiguinho, aquela pessoa que tem dúvidas sobre esse assunto. Se precisar, envia não o meu contato, mas o do nosso diretor Felipe, que ele vai estar explicando direitinho sobre como funciona tudo isso, tá bom, gente? Um forte abraço, é isso aí, fiquem com Deus e falou! Valeu, galera! Tchau. Valeu!